Será que a quantidade de formações aumenta o seu nível de competitividade no mercado de trabalho? Como ter a certeza de sair na frente dos seus concorrentes em uma entrevista de emprego, por exemplo? E como ter mais de 200% de aumento salarial em menos de 6 meses? Será que é possível? Bom, se você quiser saber a resposta dessas perguntas, fique até o final do episódio, que com certeza iremos saná-las. Meu nome é Everton Teles, esse aqui eu Formei Agora, o podcast da Faculdade Líbano, e hoje eu estou aqui na presença de um aluno fenomenal. Ele tem 22 anos, já tem 4 pós-graduações e hoje ele ocupa um cargo de relevância na terceira maior empresa do ramo alimentício em todo o território nacional. Estou aqui hoje com o Gunnar Gabriel. E aí, Gunnar, como é que você tá, cara? Tudo bem? Cara, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês da Líbano, né? Primeira faculdade que eu vejo que abre esse espaço para os formados, né? É muito legal poder estar aqui contando um pouco da minha história, da minha trajetória. E desde quando eu saí lá do Paraná, lá do interior do Paraná, né? Uma cidadezinha chamada Marilena, fica mais ou menos a 700 quilômetros. Como é que é o nome da cidade? Marilena. É bem pequenininha. Eu tô rindo porque eu já tô pensando lá no futuro, o pessoal vai entender ainda. Então. Mais ou menos 700 quilômetros daqui de São Paulo. Recebi uma proposta para vir para São Paulo e vim para São Paulo. Nunca vou esquecer da primeira vez que eu pisei em São Paulo para morar, né? Eu vim aqui para passear algumas vezes, né? Mas, cara, quando desci na Barra Funda ali, desci do ônibus e tal, falei, poxa, agora aqui é minha casa. Olhei para um lado, não vi pai, olhei para o outro lado, não vi mãe. Vixe! Aí o bicho pegou, né? E vim pra cá com 19 anos de idade, mais ou menos 19 anos de idade. Tava estudando administração na época no Paraná, lá numa faculdade regional mesmo, né, na região. Viajava como daqui em Campinas, mais ou menos, todos os dias para estudar, né? Eu trabalhava no Itaú na época e vim pra cá para uma proposta de emprego e crescer, né? Porque assim, o mercado de São Paulo, ele é um mercado muito mais amplo que os outros mercados regionais. Com certeza. Porque em São Paulo você tem conexões com outros países, né? Você pode atuar em multinacionais que estão aqui na capital hoje. No interior é mais difícil, né? Porque o conhecimento ele é mais segregado. Às vezes você tem que se deslocar uma certa quantidade para estudar, como eu fazia todos os dias. E assim, sendo assim eu vim. Na época eu estudava administração de empresas, né? E logo chegando em São Paulo, eu já notei que eu precisava de uma formação rápida, né? Precisava de algo rápido. Então decidi, por si só, fazer o curso de processos gerenciais. Porque processos gerenciais ele compartilha boa parte da grade das matérias com o curso de administração. Então eu consegui abater várias matérias ali e me formar em processos gerenciais num tempo menor. Foi o que me ajudou a começar a prospectar algumas vagas no mercado aqui de São Paulo. Perfeito, Gunnar. Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar e você acabou que até respondeu. Que, cara, você tem pouquíssima idade. Hoje você tá com 22 anos. 22. E você tem uma bagagem enorme. Você ainda enfrentou esse desafio de sair da casa dos pais, morar longe e chegar em São Paulo e se assustar com o nível de competitividade Exatamente. que tem aqui na cidade. E entender, né, acima de tudo, que você precisava de formações e que não adiantava você só ter vontade de trabalhar. Que o mercado ele não entende somente vontade, só proatividade. Isso não funciona. Mas, cara, beleza. Você mudou da sua cidade, enfrentou esses desafios e você chegou aqui em São Paulo. E você, como que foi? Qual que era o seu foco quando você chegou aqui? Você já tinha uma visão do que você queria fazer? Você tinha clareza? Ou você só falou assim, não, eu preciso me formar, não importa como, eu não posso ficar parado? Como que foi essa interpretação? Na realidade, desde muito cedo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar, né? Embora não é comum hoje, eu sempre gostei. E sempre tive um foco na minha realização profissional. Então eu vi São Paulo como uma possibilidade de ser um lugar onde eu pudesse realizar esses sonhos, né? E quando eu cheguei aqui, eu confesso, eu fiquei um pouco perdido. Porque... Normal, é normal. Porque é normal você ver tantas pessoas, às vezes as pessoas com X formações atuando em outros ramos que não tem conexão com a sua formação de origem. Então você fica um pouco perdido. Mas depois eu fui me achando. E o meu foco mesmo
na formação, não era só fazer eu quero fazer uma graduação, eu quero ter a pós-graduação para mim se sentir no nível das pessoas que estão aqui. Não, eu busquei realização pessoal mesmo, né? Sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? Inclusive, eu trouxe isso da música, porque eu toco piano desde os 8 anos de idade. Caraca, desde os 8? Desde os 8 anos de idade. Eu toco piano desde os 8 anos de idade. E, assim, musicalmente, cientificamente é comprovado que quem desenvolve atividades musicais tem o gosto maior e a aptidão melhor para os estudos. Então, acredito que isso me ajudou muito. Porém, quando eu cheguei aqui em São Paulo, fiquei um pouquinho perdido, sim, mas conversando com alguns amigos, né, tendo pessoas, assim, próximas a mim, que já eram inseridas no mercado de trabalho em grandes empresas, que era o meu alvo, trabalhar numa grande empresa, e fui me achando, né? Fui me achando. Tive muitas pessoas que me ajudaram. Ó, faça essa graduação, faça essa pós-graduação, procure esse nicho de mercado que é um mercado que está necessitando de mais mão de obra. E assim foi indo, fui me achando. Entendi. E aí, no seu processo de formação, você optou por apenas estudar ou você estava em paralelo procurando vagas de emprego, você estava trabalhando com alguma coisa? Como é que foi essa jornada sua estudantil, sua jornada acadêmica? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei numa igreja aqui como músico e trabalhava no administrativo durante o dia. Na igreja? Exatamente. Entendi. Só que foi um ambiente muito legal porque ele me proporcionava o desenvolvimento em paralelo, né, ao trabalho e a busca por novas oportunidades. Então, ali no dia a dia eu conseguia estudar e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. Deixar alguns currículos, né, fazer algumas prospecções no LinkedIn, na Cato. Inclusive, eu vim conhecer o LinkedIn aqui em São Paulo. É mesmo? Conheci o LinkedIn aqui em São Paulo, porque no interior não é muito difundido a ideia do LinkedIn, né? Do networking, né? De você conhecer pessoas, ter relacionamento com pessoas no aspecto profissional. Conheci aqui em São Paulo. Porém, eu nunca deixei de estudar e procurar vagas de emprego ao mesmo tempo. Porque se eu fosse esperar para terminar os estudos, para depois procurar vagas de emprego ou prospectar em algumas empresas, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje. Entendi. E beleza, cara. Se você fez mais de uma graduação ou não? Foi só uma? Por hora eu fiz só uma. Eu sou formado em processos gerenciais, porém agora fim do ano eu me formo em contabilidade, economia e administração. Beleza. Aí você, na graduação, tudo bem. Mas, cara, tá. Se você chegou aqui, interpretou o cenário, e qual foi o start que você percebeu assim? Só a graduação não é suficiente. Só a graduação aqui é o arroz com feijão, é algo que todo mundo tem. Teve esse start? Como é que foi que aconteceu isso? Sim, teve. No ambiente que eu me localizava na época, eu sempre fui uma pessoa que observei calado, sabe? Nunca precisei muito de alguém me falar, faça isso, faça aquilo. Não, eu sempre observei o ambiente. E eu notava que pessoas da minha idade, já graduadas às vezes, num tecnólogo, né, que é uma graduação de menor tempo, não conseguiam uma inserção no mercado de trabalho. E pessoas competentes, pessoas que tinham domínio técnico de atividades do dia a dia. Conheci um rapaz que era designer, né? Um excelente designer, trabalhava com todos os programas da Adobe. Enfim, competência técnica muito boa, mas não conseguia uma inserção no mercado de trabalho. Aí eu fui, né, buscar em fontes, na internet, nas redes sociais, o porquê tantos profissionais graduados nas suas áreas estavam sem emprego. Aí caiu justamente naquela questão da educação continuada. Muita gente enxerga o ensino superior, às vezes, como ensino médio. Eu terminei o ensino médio ali, não preciso mais me aprimorar nos estudos, né? Tem muita gente que pensa assim hoje. Exatamente, Ainda, né? pensa assim hoje em dia. Terminei o ensino superior, sou formado em uma área X, não preciso mais me graduar. O mercado de trabalho, infelizmente, hoje em dia, ele não é mais assim. Você precisa ter uma graduação continuada. Você não pode se formar hoje e daqui 10 anos, daqui 20 anos, falar, poxa, a minha formação que eu fiz lá atrás está legal. Não está. Porque cada dia o mercado ele se atualiza. Cada dia o mercado ele muda. Cada dia exige-se uma nova técnica que você tem que desenvolver no trabalho. Então, foi a partir desse ponto que eu percebi que só a graduação não me era suficiente para mim conseguir um trabalho legal. Um trabalho que eu me sentisse realizado profissionalmente.
Então foi daí que eu comecei a buscar pós-graduações, buscar MBAs na área que eu gostava e na área que eu almejava trabalhar. Entendi. Beleza, aí você entendeu a não importância, né, ou, né, como que a graduação ela acabou caindo em declínio como forma de capacitação, como forma de diferencial, e aí você foi em busca das pós-graduações. Tá, uma pessoa normal, Gunnar, uma pessoa normal, uma pessoa escolheria, eu quero fazer uma pós-graduação, vou fazer Sim. uma pós-graduação, né, vou escolher muito bem, a coisa que eu mais amo e tal. Beleza, aí um pouco mais arrojadas, né? Já escolhem duas Sim. pós-graduações e começam a estudar de forma mais focal, querendo um desenvolvimento rápido. Mas, cara, você escolheu 4 pós-graduações. 4. Me explica de onde veio essa decisão de escolher essa quantidade de pós-graduações. Por que as 4 pós-graduações? Elas são complementares hoje para você? Como que você enxergou essa necessidade de fazer 4 pós-graduações? Eu enxerguei essa necessidade da seguinte perspectiva. O mercado de trabalho hoje, ele já não procura mais um profissional que seja especialista, tão especialista. Aparece até Contra-intuitivo. eu falar que não procura mais um especialista, mas falar que tem que fazer pós-graduação. Não é bem assim. Um profissional hoje, ele tem que ser polivalente. Ok. Ele tem que entender da área que ele atua e das áreas que atuam ao redor dele. Perfeito. Então, eu enxerguei na minha escolha das minhas 4 pós-graduações, suprir essa necessidade. Por quê? Eu entendo do meu trabalho e entendo do trabalho das pessoas que trabalham à minha volta. Perfeito. Então, eu consigo... sem contar que também, se eu quiser mudar de área, eu consigo transitar entre as áreas, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com controladoria. Controladoria, ela tem a raiz na contabilidade. Porém, ela tem muito a ver com financeiro, ela tem muito a ver com estratégia, ela tem muito a ver com business analysis, ciência de dados, né? Ela tem muito a ver com o mercado geral, com as atividades da empresa no modo geral. Então, com essas 4 pós-graduações, essas 4 especializações que eu fiz, consigo transitar de uma forma mais tranquila e entender do trabalho que é feito à minha volta, que influencia diretamente e indiretamente no meu. Quais foram essas 4 pós-graduações que você escolheu? Eu escolhi 2 MBAs e 2 pós de especialização. Uma foi um MBA em ciência de dados. Ciência de dados. A outra foi em auditoria e compliance, Ok. que é um tema muito assim, está muito requerido no mercado hoje, né? Uma em engenharia financeira e econômica e outra em gestão da inovação. Beleza. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte. A maior parte do nosso público são de professores e psicólogos. Você fez uma variedade Sim. de especializações, mas que talvez ao olhar da maioria das pessoas, desses profissionais, elas se aplicam apenas à área industrial, talvez à parte executiva, né? Você vê maneiras de como esses profissionais poderiam se beneficiar de alguma dessas pós-graduações que você fez? Sim, claro, porque independentemente da área de atuação, se é uma área pedagógica, se é uma área farmacêutica, se é uma área, enfim, se é uma área da saúde, né? A gente vive num mundo de negócios, né? Uhum. Aí você fala, mas a área pedagógica, como que a área pedagógica é uma área do mundo de negócios? É uma área pedagógica que tem uma área financeira dentro. Então, querendo ou não, é uma área de negócios. A área da saúde também, num hospital particular, numa convênio, Com certeza. envolve a área financeira. Então, eu acredito que o profissional, que ele não olha só para o setor dele, que não olha só para o departamento dele, para a atividade que ele desenvolve e pensa como um todo, ele consegue entender e desenvolver melhor a atividade numa visão sistêmica. Porque Concordo. quando você entende o processo da atividade, você desenvolve muito melhor a sua atividade quando você só entende a célula daquilo, né? Porque, por exemplo, você numa linha de produção, às vezes, quando uma pessoa vai de funcionário operacional para encarregado, ele tem que entender do processo. Ok. Mesma coisa no mundo corporativo. Para você sair de um analista de controladoria para um gerente de controladoria, você tem que entender do processo como um todo da controladoria. Então, eu acredito que se os profissionais de hoje em dia
deixassem um pouquinho de olhar para o deles e pensar no como um todo, fazendo outras especializações que tem a ver com o mercado em que eles atuam, agregaria muito no conhecimento geral como um todo. Entendi. Então, não sei se vai fazer sentido, mas é como se fosse, hoje a pessoa é professora, ela é focada na sala de aula, mas esse é um convite, por que você não olha para a escola como um todo? Exatamente. Porque acima da escola, por que você não olha o ensino como um Exatamente. todo? Essa estrutura, a infraestrutura Exatamente. logística por isso, por trás. É isso que você está falando? Exatamente. Realmente, então faz muito sentido mesmo, porque é uma forma... Existem algumas formas, né, de ascender na carreira, né? E uma delas é você se tornando extremamente capaz, que é o que nós estamos falando, ou ocupando cargos de liderança. Exatamente. Uma coisa não necessariamente obriga até a outra, mas se você tiver as duas ao mesmo tempo, com certeza a sua ascensão vai ser muito maior. Sim, sim. Inclusive, conheci o professor da faculdade que eu estudei, ele fundou uma faculdade partindo dessa perspectiva. Ele era professor de um curso, ele atuava numa faculdade X, né? Ele é professor de um curso e ele pensou, cara, vou estudar a gestão da faculdade, como funciona. Vou estudar como funciona uma plataforma de curso EAD. Hoje ele tem a universidade dele. Que loucura. Entendeu? Inclusive foi a universidade que eu me formei. Incrível. Incrível. Foi a visão sistêmica A mesmo do visão negócio. sistêmica do negócio. Olha, desculpa interromper você nesse episódio, mas eu quero te fazer um convite. Tanto no QR Code que está aqui no vídeo, quanto no link na legenda aqui desse vídeo, você pode ter acesso a todos os cursos de pós-graduação da Líbano. Acesse, quem sabe você não encontra algum curso que tenha a ver com você e você será o próximo convidado aqui desse podcast. Então não perca essa oportunidade. Beleza. Agora, uma necessidade foco do nosso público, isso não só de professores e psicólogos, mas de forma geral, é que as pessoas elas estão ávidas, elas sentem necessidade de obter mais conhecimento. Então, quando falo mais conhecimento, não necessariamente tem a ver com aumento de salário, mudança de cargo, essas coisas podem estar relacionadas, mas não necessariamente. Ou seja, essas pessoas elas querem aumentar sua bagagem intelectual. Elas querem realmente ter mais ferramentas, mais atributos para poder ser aplicado de qualquer forma que elas quiserem, né? Como que você enxerga a obtenção de conhecimento seu nessas pós-graduações? Você consegue colocar em prática hoje em dia? Se você pudesse dar um exemplo, então, melhor ainda. Cara, é muito importante esse ponto que você tocou, porque hoje em dia muita gente acredita que só você saber lidar com pessoas, saber desenvolver relacionamento interpessoal é importante, mas às vezes não é muito importante como um todo, né? O domínio técnico é muito bom também você ter. É muito legal você dominar a atividade técnica mesmo. E citando um exemplo, conforme você pediu, na Líbano, na pós-graduação que eu fiz de Engenharia Econômica e Financeira, eu aplico hoje no meu dia a dia, nas atividades laborais do meu dia a dia, técnicas que eu aprendi na pós-graduação, que estudo de rentabilidade, margem de contribuição e outras atividades, que eu aprendi na pós-graduação. São matérias que você viu lá. Exatamente, que eu vi na pós-graduação. Então, a pós-graduação ela me ajudou muito no conhecimento técnico. Embora muita gente acredita que o conhecimento da pós-graduação ou do MBA ele é um conhecimento conceitual, tem um porém aí. Porque, pelo menos na que eu fiz, eu consegui desenvolver em muitas áreas técnicas que eu era travado. Isso é importante. Isso é importante você falar, porque realmente podem haver essas pessoas que acham que fica só na parte conceitual, na parte teórica, mas que não funciona assim. Sim. E que você conseguiu colocar em prática. Exatamente. Perfeito. Cara, uma coisa que a gente não disse, mas que é importante falar é o seguinte: você poderia ter feito essas pós-graduações em qualquer lugar. Concorda comigo? Por que você escolheu a Líbano? O que você viu na Líbano? Primeiramente, quando eu vou ser bem aberto aqui, quando eu procuro uma pós-graduação ou uma formação, o que assim, fator X para me escolher é a experiência do usuário. Experiência do usuário porque é como você compra um carro. Quando você compra um carro, você vai escolher o carro. Muita gente escolhe o carro porque eu gosto de dirigir esse modelo, né? Uhum. É a experiência que você tem. E se tratando do portal da Líbano, da forma que é organizado as matérias,
da forma que é organizado o vídeo, da forma que é organizado o seu progresso dentro do portal, da forma que você enxerga isso é muito simples. A gente até fala que parece que você está numa plataforma de streaming, né? Porque ali embaixo você tem o botão de próxima aula, ali você tem as aulas, você tem o material de apoio, você tem acesso ali agora à inteligência artificial da Lia, né? Que caso você... Aqui em São Paulo você sabe, né? Tudo muito corrido. Então, às vezes, até mesmo no trem, o que eu fazia? No trem eu pegava ali, fazia um resuminho e indo escutando no fone. Entendeu? Perfeito. E agora com a Lia ali, você faz o resuminho, ele fala pra ela, eu queria tal matéria, ela faz o resumo lá e você escuta no fone. Isso é muito bom. Então isso me fez assim, 80% da minha escolha de qual instituição eu me graduaria em relação à minha experiência. E minha experiência com o portal, com atendimento também, inclusive é bom falar que tem... Hoje o EAD no Brasil está muito difundido, né? Muito difundido. Depois da pandemia, a gente teve uma explosão de EAD. Hoje todas as universidades praticamente tem um núcleo EAD. Porém, o atendimento de algumas é um pouco assim defasado ainda. A Líbano, eu não vi isso. Porque você manda uma mensagem ali no WhatsApp, cara, no WhatsApp mesmo. Você não precisa abrir protocolo, você não precisa abrir chat. Tá ali o atendimento, entendeu? Então, eu escolhi a Líbano por conta justamente da experiência. E, logicamente, do conteúdo, né, acadêmico, da grade curricular. Me agradou muito. As matérias são muito concisas, muito assim, bem construídas. Direto ao ponto, né? Exatamente, não é aquele rodeio, né, que muitos que muito da graduações tem. Exatamente. É muito bom a plataforma da Líbano e a Líbano como um todo, e por isso que eu escolhi. Cara, beleza. Então, assim, você acha, respondendo já as perguntas que a gente fez no início, você acha que o volume de pós-graduações que a pessoa faz, isso pode responder sinceramente, tá? É a resposta que as pessoas estão esperando mesmo. Você acha que o volume, a quantidade de especializações que você faz é capaz de aumentar a competitividade no mercado de trabalho? Acredito que sim. Eu acredito que sim, porque foi o que aconteceu comigo, né? Como eu disse no início, hoje em dia o mercado está muito diferente do que era há 20 anos atrás. Antigamente você ter uma pós-graduação ou uma graduação era extremamente suficiente, hoje já não é mais, né? E justamente pegando o gancho do processo seletivo que eu tive na empresa que eu trabalho hoje, houve uma pós-graduação, um MBA que eu fiz em específico, foi o fator X para a minha contratação, né? Que foi o MBA de Auditoria e Gestão de Riscos e Compliance, né? E, então eu acredito que, se tratando da necessidade da empresa, da necessidade da vaga, é muito bom você ter várias pós-graduações. E isso vai facilitar para você se aplicar em qualquer outra vaga também, né? Não, isso é incrível porque, olha só, existem casos muito específicos de pessoas que têm 10 pós-graduações, Sim. 20 pós-graduações. Se esse for um objetivo que a pessoa tiver, poxa, eu não preciso nem ficar explicando que você precisa fazer uma pós que tenha flexibilidade, que caiba no seu bolso, que seja objetiva. Porque, caso contrário, como que você vai conseguir conciliar essa quantidade de especializações ao mesmo tempo? É somente com uma dinâmica que te proporciona essa flexibilidade mesmo, de poder fazer quando quiser, que seja uma conclusão rápida, né? Para que você possa já ingressar em outro e continuar se especializando. Caso contrário, se você esperar a mesma realidade de uma graduação, dificilmente você vai conseguir acumular tantos certificados. E agora é o seguinte, e isso na Líbano tem. Se você quiser, na Líbano tem tudo isso que eu acabei de falar. E como ter a certeza, vamos lá, né? Você passou por um processo seletivo, a gente não chegou ainda na empresa que você trabalha, mas você passou por um processo seletivo e que existiu um tópico, existiu algo além do volume de especializações que você teve que te diferenciou do restante dos concorrentes. Então essa foi a segunda pergunta, né? Como ter a certeza de sair na frente dos concorrentes em uma vaga de emprego? Só que os seus concorrentes não eram qualquer um. Não eram pessoas que se especializaram em qualquer lugar. São instituições enormes também. Então, conta pra gente como é que foi essa experiência e qual foi esse ponto de virada. Então, foi uma experiência muito assim específica, por quê? Porque, como você falou, tinha outras pessoas no processo seletivo e tinha pessoas já de tradição, formado em universidade de tradição na área de negócios, né?
Universidades aí que aqui em São Paulo tem um nome absurdo. Porém, eram pessoas que tinham formações em áreas que não era a necessidade da empresa, né? Que a atividade que eu desenvolvo hoje, ela tem muito a ver com uma atividade de quase que um processo de audição, né? Então, o fator X foi que a minha pós-graduação, que eu tinha, que inclusive é importante falar que eu estava cursando na época ainda, não tinha nem concluído, Olha só. foi o fator X para a empresa me selecionar. Qual que foi essa pós? MBA em Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance. Então isso te diferenciou até mesmo de pessoas que estavam... Com experiência no mercado, na área já, formado aí em universidades que são da área de negócios, né, que tem convênios com multinacionais, né, enfim. Entendi, perfeito. Isso é muito importante porque às vezes a pessoa... Também não adianta só ficar fazendo especialização. Exatamente. Precisa ser uma coisa, uma necessidade que a empresa tem. Exatamente. E isso, o olhar vai voltar para você. Não adianta você apenas atirar para todo lado. O tiro Sim. precisa ser certeiro. Exatamente. Muito bem. E, cara, acho que essa última pergunta só você vai saber responder para nós. Se é possível ter 200% de aumento salarial em menos de 6 meses. É possível, Gunnar? Ah, é possível sim, porque eu tive. É possível, porque comigo aconteceu isso, Eu, assim, tem muita gente que inclusive fala, cara, como que você conseguiu, com, assim, com pouca experiência, pouca idade, chegar num lugar que às vezes pessoas de 30, 35 anos não chegam. Não fazendo demérito, né? Mas assim, porque hoje é difícil você ver uma pessoa na casa dos 20 anos aí, atuando em um cargo de responsabilidade, que é um cargo de responsabilidade. Uhum. Controladoria é uma área de muita responsabilidade na empresa. A gente costuma falar que é uma área que assimila a torre de controle de um aeroporto. Você tem que saber de tudo que está acontecendo. Caraca. Controlar tudo que está acontecendo. E assim, a pós-graduação, ela foi um fator X para esse aumento. Porém, eu não estava focado no aumento salarial. Isso foi consequência. Entendeu? Beleza. Eu não fui lá na entrevista, eu não fui lá no processo seletivo. Cara, quanto que é o salário aí? Não fui assim. O aumento salarial foi consequência. Foi depois que eu fui saber, depois que eu fiz o processo, que eu fui saber quanto eu realmente ganharia. É lógico que antes ali você pesquisa a média salarial no mercado, mas assim, sendo sincero, eu não fui para o processo seletivo preocupado somente com a remuneração. Isso foi consequência. E é possível sim, é possível. Perfeito. Entendeu? É muito possível. E, cara, a gente guardou o segredo até agora, né? Mas agora é importante que a gente diga qual a empresa que você trabalha e justificar para quem não entendeu por que eu ri no começo do episódio, porque qual foi o nome da cidade? Onde você Marilena. veio? Marilena. E qual é o nome da empresa que você trabalha? Grupo Marilena. Grupo Marilena. Isso aí. Então foi espontâneo. Imagino que as pessoas estão assim, por que esse cara riu, cara, da cidade? Será que ele tá esnobando? Será que ele tá tirando onda da cidade? Mas não, é porque o nome é muito parecido com Sim, a empresa que você sim. trabalha hoje. Então eu achei essa coincidência, a risada foi muito espontânea, Sim. que eu não sabia disso. Mas, cara, e como é que tá sendo essa experiência de trabalhar na Marilã, assim, uma empresa nacionalmente conhecida mesmo? Sim, sim. Como é que tá sendo o seu dia a dia lá, a sua satisfação no trabalho, enfim? Cara, é uma empresa muito boa de trabalhar. Tem quanto tempo que você tá lá? Tem mais ou menos, vai fazer um ano. Um Vai fazer ano, cara, isso, isso vai tudo? fazer um ano. É uma empresa muito legal de trabalhar, é uma empresa que proporciona vários desafios, né, para você atuar, porque está crescendo bastante, tem atuação muito significativa na América Latina e na América do Norte também. E é uma empresa muito boa de trabalhar na questão do ambiente, né? É uma empresa que tem uma cultura familiar, é uma empresa que foi fundada lá na década de 50. Nossa, então é uma empresa que tem uma importância significativa no mercado de biscoitos e snacks no Brasil, né? E atua hoje no ramo de panetones também, atua hoje no ramo de bolos, né? E é uma empresa muito legal. E no dia a dia, cara, é desafiador, né? É desafiador. Às vezes seu gestor te pede uma atividade, você não entende, fica meio subjetivo, mas você vai desenvolvendo. E é muito legal porque você conversa com outras pessoas de outra região, né? Por exemplo, tem uma planta da Marilã em Igaraçu.
e às vezes você tem que conversar com alguém de lá da planta para resolver alguma questão do trabalho. O pessoal de Marília também, da Matriz, que a Matriz fica em Marília, né? É muito legal, é uma empresa que proporciona um crescimento muito bom e um ambiente organizacional muito colaborativo. Perfeito, perfeito. E, cara, de forma prática, assim, quais foram as suas conquistas pessoais e profissionais depois de entrar para Marilã? O que que de fato, de palpável você conquistou? Ah, eu viajei com minha esposa. Ah, eu não sei, coloquei meu filho na escola particular, não sei. Quais foram as conquistas que você teve? A conquista, a maior conquista para mim foi a conquista profissional, porque eu trabalhava na época como PCP e eu tive um colega meu numa empresa que eu trabalhei por pouco tempo aqui em São Paulo, que ele era controller da empresa. E um dia conversando, ele falou para mim: Gunnar, eu acho que você tem perfil para controladoria. E eu comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a fazer. Então a Marilã proporcionou essa realização pessoal para mim, que era trabalhar nesse departamento, né? Entendi, entendi. Cara, e qual que é o próximo passo que você enxerga dentro da empresa? Quais são as oportunidades que você vê lá dentro e como que você enxerga seu futuro profissional? Então, hoje eu estou no departamento de controladoria, enxergo futuramente eu tenho um desejo de poder integrar o departamento de FP&A, de planejamento financeiro, que é uma ramificação da controladoria, porém não voltada para o controle, né? FP&A enxerga o futuro, planejamento financeiro, criação de cenários, enfim. Inclusive, esses meses atrás teve uma, uma entrevista lá com o gestor do FP&A, inclusive uma pessoa muito assim inteligente, uma pessoa muito, né, capacitada no que faz, que já está há 18 anos na companhia. Começou lá na área financeira e hoje está como gerente de FP&A e eu acredito que futuramente eu possa integrar essa área dentro da companhia. Porque é uma empresa que dá oportunidades, né? Uma empresa que tem bastante projeção de carreira, bastante plano de carreira. É uma empresa muito boa de se atuar e muito legal de se trabalhar. Vale a pena trabalhar lá, né? Vale. Financeiramente falando também, vale. Financeiramente também falando? Vale. Perfeito. Cara, você tem pouquíssima idade. E vendo de fora, eu nem achava que fosse possível, com essa idade, ter essa quantidade de formações já. Tem gente que acha que talvez esteja velho demais, tem gente que acha que não está ainda na idade de fazer, mas você tem 22 anos e você já tem graduação, você já tem 4 especializações e continua em busca de mais coisas. Você ainda só começou a sua trajetória profissional. Qual conselho que você daria para as pessoas que estão se graduando agora, ou para as pessoas que acham que não tem mais tempo, que não sabem direito o que fazer, que não vê uma luz no fim do túnel? O que você poderia falar para essas pessoas? Primeiramente, eu acredito que nunca é cedo nem é tarde para fazer as coisas, né? Hoje em dia você tem uma facilidade muito significativa em relação ao passado no quesito graduação, né? Antes você tinha que fazer um vestibular, passar num processo seletivo, ficar esperando dias e dias e dias, ir presencialmente todo dia. Hoje não, você estuda de casa. Então, é uma coisa que democratizou o ensino, facilitou. Porque assim, a realidade aqui de São Paulo é uma coisa, que você tem várias universidades. Agora pensa comigo lá no Amazonas, uma pessoa na cidade extrema lá do Amazonas, no meio da floresta amazônica, enfim, né? Aquela coisa que não tem um estudo, se tiver uma internet ali e tal. Muito mais difícil, né? É mais difícil. Eu acredito que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar. Inclusive, muita gente fala: poxa, mas você tem 22 anos, já tem um monte de coisa, agora vai fazer o quê? Quando o mercado mudar, eu busco mais conhecimento. E às vezes pessoas falam: eu tenho 50 anos de idade, já tenho 60, não vou fazer uma graduação, não vou fazer. Cara, faça. Às vezes é uma realização pessoal que te trava em outras áreas da vida, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira falando: eu queria ter me formado em direito, eu queria ter me formado em psicologia. E assim, eu sou meio triste. Mas não, faça. Hoje tem como fazer. Hoje está acessível fazer. Agora, uma comunicação agora mais direcionada. Você tem vários colaboradores que você lida todos os dias. Por que você acredita que os seus colegas de trabalho deveriam se especializar na Líbano, por exemplo?
Agora, provavelmente, muitos deles estão te ouvindo, estão vendo o que você está falando, ouvindo o que você está falando, e agora é a sua oportunidade de falar com eles. Por que que você acredita que eles deveriam se especializar? Se quiser, pode até olhar para a câmera. Primeiramente, por realização pessoal, né? Colegas de trabalho é uma equipe muito legal que eu atuo lá. E, inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo lá da equipe Marilan, da unidade da Casa Suíça, né? São um pessoal muito, assim, acolhedor. E eu acredito que o pessoal seria muito proveitoso eles estudarem na Líbano, desenvolverem ali pela facilidade, pela também versatilidade do ensino. Porque existem hoje em dia pós-graduações aí de 18 meses, 12 meses. Mas às vezes você não quer ficar esperando todo esse tempo, né? A Líbano você termina em 6 meses. A trilha de aprendizagem da Líbano, ela te proporciona uma aprendizagem mais fluida, algo mais proveitoso, que você consegue estudar de uma forma rápida, mas de uma forma com qualidade. Porque às vezes você faz alguma pós-graduação ou estuda algo que você gasta 12 horas estudando por dia, não que todo mundo tem esse tempo, né? Mas você gasta 12 horas estudando por dia e não é algo de qualidade. Perfeito. E assim, o acesso que você tem na plataforma, que você consegue, pôr num fone ali e soltar o vídeo ou soltar o audiobook estudando, facilita demais. Então, às vezes, até na atividade do dia a dia ali, você consegue, entendeu? Perfeito. E, principalmente, a questão do conhecimento, do autoconhecimento, né? Porque a pós-graduação, ela não te fornece apenas um conhecimento técnico, mas ela te proporciona você conhecer mais sobre você, saber o que você gosta realmente de fazer, você desenvolver novas habilidades, você conhecer novas áreas e você evoluir como um todo. Perfeito. E agora eu quero fazer um convite específico para o grupo Marilan. Você que é colaborador da Marilan, você está convidado a fazer uma pós-graduação conosco. Vamos firmar uma possível parceria. O Grupo Marilan entra em contato conosco, porque agora vocês ouviram na boca do Gunnar o que trouxe isso para a vida deles e nós queremos que os seus profissionais sejam ainda mais capacitados. Então entre em contato conosco para a gente poder firmar uma parceria futura. Gunnar, eu quero te dar uma lembrancinha agora na Líbano, tá? Pô, que legal, hein? Pode abrir, fica à vontade. Poxa, que bacana. Você falando eu falei caneca. que a caneca era bonita, né? Agora você tem a sua. E, cara, Aí o objetivo desse chocolate ele é muito específico, tá? Esse chocolate se chama Five Stars. Sim. Porque nós somos uma faculdade nota máxima no MEC. Sim. E que você é um convidado também 5 estrelas. Então, sinta-se à vontade para poder voltar mais vezes. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. E é isso, cara. Você quer deixar um recado? Como é que as pessoas podem te fazer para poder te acompanhar? Cara, eu agradeço a vocês, né? Porque uma universidade do tamanho que é a Líbano, do tamanho que é a instituição, com a influência que tem hoje, né? Uma influência nacional, né? Proporcionar esse espaço para a gente falar da nossa história, falar dos nossos anseios, né? Falar da nossa graduação. Também o pessoal conheceu a nossa carreira profissional, é muito legal. É a primeira universidade que eu vejo que faz isso. É a primeira instituição que faz isso. E é muito importante isso, né? Porque é um meio de a gente fazer novas amizades, fazer novos networkings, né? E a gente poder levar isso que a gente usufruiu para outras pessoas, né? Porque é legal a gente fazer uma pós-graduação, mas indicar é melhor. Tanto é que eu indiquei 2 pessoas e essas 2 pessoas também estão fazendo na Líbano. Perfeito. Estão assim, tendo uma experiência fantástica, né? Um trabalha no Butantan, ali em Osasco, e o outro no ramo farmacêutico. E são pessoas, assim, profissionais excelentíssimos também. E estão amando a plataforma da Líbano, estão gostando muito da faculdade. Perfeito. Então, queria agradecer dessa forma. E é muito legal esse espaço que vocês abrem. E é isso. Tranquilo. Como é que as pessoas fazem pra te achar, cara? Rede social, você quer divulgar? Cara, LinkedIn, né? Hoje que tá usando muito, né? O LinkedIn você pode buscar lá por Gunnar G. Santo. Lá também vai estar lá no perfil de pessoas da Marilan, né? Quando você entra lá na empresa, lá, pessoas relacionadas, você vai achar lá. Gunnar Oliveira, lá no LinkedIn. Quem quiser me seguir, quem quiser se conectar lá, também Perfeito. pode me Gunnar, achar lá. Muitíssimo obrigado, viu, cara? Foi uma honra ter conversado com você, viu?
Obrigado vocês da Líbano. E para você que ficou até aqui, eu só queria te fazer um pedido. Compartilhe esse episódio com alguma pessoa próxima a você que talvez esteja passando por uma dúvida na carreira, não sabe o que fazer e que com esse episódio ela pode inclusive encontrar uma alternativa para poder remanejar a sua carreira. Então é só isso. Você assistiu até aqui, você gostou, você aprendeu com o Gunnar e agora é a hora de compartilhar essa mesma ideia com outra pessoa. Então, muito obrigado por ter ficado até o final do episódio. Eu te espero no próximo Formei Agora e um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.